Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao webcast do Grupo SBF, onde discutiremos os resultados do terceiro trimestre de 2022 do Grupo SBF. Aqui é o Pedro Zemel, CEO do Grupo SBF, estou aqui com o José Salazar, nosso CFO e IRO, com Daniel Regensteiner, nosso diretor de finanças corporativas, e Luna Romeu, nossa gerente de relação com investidores. Como vocês podem ver no slide 2, vamos separar nossa apresentação em três partes. Primeiro, uma atualização sobre os principais destaques do trimestre, depois comentaremos os resultados e, por fim, seguiremos para o Q&A. As perguntas podem ser enviadas por essa plataforma de webcast e serão respondidas após a apresentação. Vamos começar no slide 3. Em nossa mensagem do trimestre anterior, falamos sobre nossa visão de nos tornar uma plataforma do mercado dos esportes que permita a integração de novos players com cada vez menos esforços e como as evoluções sistêmicas que temos feito já são planejadas para que tenhamos a base tecnológica para que isso aconteça. Esse terceiro trimestre foi movimentado nesse quesito, com 3 migrações tecnológicas importantes que nos deixam mais próximos dessa visão, mas que também são importantes para capturarmos sinergias e entregarmos um serviço de excelência a nossos clientes, essenciais para garantir que nossa companhia consiga entregar o ritmo de crescimento que planejamos para os próximos anos. Podemos seguir para o slide 4. A primeira migração de sistemas finalizada no final de junho, mas cujo processo de estabilização adentrou o terceiro trimestre, foi o ERP da Centauro, que migrou para a versão em cloud mais recente do SAP, o SAP S/4HANA. Essa migração foi importante para que a Centauro possa continuar caminhando para uma arquitetura de software em nuvem e alinhado com as práticas mais atualizadas e modernas de gestão financeira. Também foi importante, uma vez que a Fisia, que até agora utilizava o ERP global da Nike Inc., também estava migrando para o SAP S/4HANA. Para a Fisia, as grandes vantagens dessa migração são duas. Em primeiro lugar, a liberdade de adaptar o sistema ao nosso modo de operar, onde o sistema era parametrizado e mantido pela própria Nike Inc. Isso nos possibilitará implantar melhorias como multicanalidade e corredor de importação, apenas para citar 2 exemplos. E, em segundo lugar, como hoje estamos usando o sistema da Nike Inc., pagamos para eles uma taxa por isso. Com a migração, vamos parar de ter esse pagamento. Por fim, em agosto, concluímos a migração da plataforma online da Fisia, que estava terceirizada com um parceiro, para a nossa plataforma proprietária, o que nos permitirá uma redução de despesas e uma evolução conjunta da plataforma entre Fisia e Centauro. Agora, o último passo necessário para que o e-commerce da Fisia seja totalmente operado pelo Grupo SBF é a migração da operação logística, ainda operada por um parceiro, que deve ser finalizada ao longo de 2023. Então, reforçando, finalizamos a migração do SAP S/4HANA de Centauro, de Fisia e da plataforma de e-commerce. Todas as migrações foram realizadas com sucesso, mas, como esperado e comum nesse tipo de processo, geraram algum impacto em resultados durante o período de estabilização do novo sistema. Esses impactos foram relevantes no resultado do trimestre especificamente, e o Salazar vai entrar em mais detalhes sobre isso mais para frente. Como entramos no quarto trimestre com essas migrações praticamente estabilizadas, esperamos observar crescimento e margens bem superiores às observadas nesse terceiro trimestre, que nos levarão a atingir o nosso objetivo de lucratividade previsto no início do ano. Passando para o slide 5. Além das migrações de sistemas, entregamos outras etapas importantes de nosso plano, com destaque às 2 primeiras NDIS, Nike Direct Inline Stores, abertas por nós, no Shopping Ibirapuera, em São Paulo, e no Shopping Iguatemi, em Fortaleza. Essas lojas, do moderno modelo Rise, desenvolvido pela Nike, que já é sucesso em vários locais do mundo, proporcionam uma experiência diferenciada ao cliente e tem foco principal na venda para o público feminino e lifestyle, um público que não é amplamente servido pelo mercado brasileiro. As 2 lojas tiveram ótimas inaugurações, com vendas muito acima do que estávamos esperando e com ótimas margens, dado que praticam preço de varejo sem markdown. Esse sucesso inicial nos dá confiança de que a marca Nike proporciona um caminho muito promissor para o crescimento orgânico do Grupo SBF.
Em outubro, também inauguramos mais duas NVS, Nike Value Stores, no Shopping Aricanduva, em São Paulo, e no Shopping Passeio das Águas, em Goiás. Estamos muito empolgados com esse modelo e no trimestre que vem comentaremos mais sobre os resultados observados. As duas estratégias são importantes para a evolução do crescimento do share de Direct to Consumer da Fisia, que vem crescendo constantemente desde que assumimos a operação. Podemos observar o poder dessa migração para canais de maior margem ao analisar a margem bruta da Fisia, que subiu quase 8 pontos percentuais em relação ao terceiro trimestre de 2021. Seguindo para o slide 6. Com o fim das migrações, começamos a liberar nosso time de tecnologia para avançar com mais velocidade em outros projetos. Exemplo disso nesse trimestre é a entrega da nova solução tecnológica proprietária para aplicativo mobile, nosso app, desenvolvida pelo nosso time de tecnologia, que também nasce adaptada à nossa visão de plataforma. Além de ser escrito em linguagem de programação moderna, que torna muito mais rápida a implementação de melhorias, inclusive nos diversos sistemas operacionais, iOS e Android, simultaneamente, o novo aplicativo foi feito de modo a ser adaptável a nike.com.br e a qualquer nova unidade de negócio que passe a fazer parte do grupo. Como vocês podem ver, passando agora para o slide 7, outro grande destaque foi a execução da estratégia de Copa do Mundo. Fizemos o maior lançamento da camisa oficial da Seleção Brasileira, com recordes históricos de venda em todos os canais. O tema da campanha Veste a Garra, alinhado a uma estratégia de marketing digital que contou com a parceria do Desimpedidos e do Camisa 21, além de centenas de influenciadores e canais afiliados da NWB, impactou mais de 21 milhões de pessoas nas redes sociais. As primeiras unidades da camisa esgotaram em tempo recorde. Mesmo com um plano 15% maior em volume e um aumento de 40% no nível de preço em comparação com a última Copa do Mundo, quebramos todos os recordes de vendas que temos registrados. Em comparação com a última Copa, esse ano, nos 2 primeiros dias do lançamento, vendemos 10 vezes mais camisas e nas primeiras 10 semanas de venda, vendemos 50% a mais. O lançamento da camisa foi um sucesso absoluto. Seguindo para o slide 8. Com a aceleração dos investimentos em marketing, tivemos também entregas importantes, sempre com o objetivo de fortalecer nossas marcas e criar vínculos mais fortes com nossos clientes. A X3M, nossa empresa de eventos, organizou esse trimestre os primeiros eventos do grupo. Organizou as primeiras edições da Centauro Reveza Adidas, uma prova de revezamento em equipe que aconteceu em São Paulo e no Rio de Janeiro. E também organizou o Troféu Nike, que ocorreu em São Paulo, um novo formato de competição para equipes de corredores amadores, realizada na pista de atletismo da USP. Inauguramos mais uma Arena Centauro, dessa vez no Rio de Janeiro, a primeira academia gratuita da Centauro para prática de exercícios e realização de aulas na Lagoa Rodrigo de Freitas. E a nossa transmissão do Campeonato Paulista de Futebol Feminino tem ido muito bem, com média de 530 mil visualizações por partida. Todas essas ações são parte da nossa estratégia de conectar as nossas marcas ao momento da prática do esporte, expandindo além da jornada de compra, o que faz com que sejamos lembrados no momento da transação. Esses são exemplos concretos do investimento em topo do funil. Podemos passar para o slide 9. Nossas iniciativas para aumentar o valor de nossas marcas têm sido reconhecidas. No trimestre passado, a Centauro ficou entre as 50 marcas mais valiosas do Brasil no ranking da Kantar, e agora nesse mês de outubro, a marca Nike ficou em primeiro lugar no ranking Top of Mind 2022, realizado pelo Datafolha em parceria com a Folha de São Paulo. Esse é o mais importante e respeitado prêmio de lembrança de marca do país. Seguindo para o slide 10. Em nossa frente de logística, entregamos o nosso Service Center na cidade de São Paulo. Com capacidade de 10 mil pedidos por dia, essa nova estrutura passa a integrar a malha logística do Grupo SBF, atendendo a região da capital e da Grande São Paulo, elevando o nível de serviço da Centauro e da Fisia na região. Em 3 meses de operação com esse Service Center regional, já foi possível realizar 95% das entregas enviadas dos CDs para a Grande São Paulo em até 48 horas. Passando para o slide 11. Um último ponto que eu queria falar antes de passar para o Salazar.
A conclusão de períodos de transição, por vezes, necessita de mudanças e renovações para que um novo ciclo tenha início. Nesse trimestre, realizamos alterações em nossa estrutura de diretoria executiva para iniciar a próxima fase de nossa companhia com os talentos que serão necessários para construir esse próximo ciclo. Agradecemos muito aos que nos acompanharam até aqui pela dedicação, pelas entregas realizadas. Somos uma empresa em evolução e estamos muito confiantes que estruturamos o time certo para conduzir a companhia para os próximos avanços. Passo agora a palavra ao Salazar, que vai entrar em maiores detalhes sobre os Bom dia a resultados desse todos. trimestre. Salazar, Antes de passo a começar, quero palavra para lembrar você. que nesse trimestre tivemos efeitos não recorrentes, tanto positivos quanto negativos, que estão demonstrados em nosso release. Os resultados que vou apresentar nos próximos slides estão ajustados por esses efeitos não recorrentes e, com algumas exceções que eu indicarei na hora, consideram os efeitos do IFRS 16. Podemos seguir para o slide 12. Como o Pedro já comentou, esse trimestre tivemos 3 migrações de sistemas que, de certa forma, impactaram nosso resultado. Mesmo considerando isso, temos indicadores interessantes para compartilhar com vocês que mostram como a companhia está no caminho certo. No período de 9 meses do ano, atingimos uma receita líquida de 4,3 bilhões de reais, um crescimento de 25,1% comparado ao período acumulado do ano anterior. As vendas nos canais online do grupo nesse trimestre corresponderam a 31,3% das vendas, um crescimento de 9,3 pontos percentuais comparado ao terceiro trimestre de 2021. A margem bruta da Fisia, no trimestre, alcançou 43,1%, 7,9 pontos percentuais maior que no mesmo período do ano passado. E a receita bruta de Centauro, que atingiu 1,1 bilhão de reais, um crescimento de mais de 12% comparado ao terceiro trimestre de 2021. Podemos seguir para o slide 13 da apresentação. A receita líquida do grupo no trimestre totalizou 1,4 bilhão de reais, uma queda de 1%, e 4,3 bilhões no acumulado do ano, crescendo 25% comparado ao mesmo período de 21. Olhando para cada unidade de negócio, ao lado direito do slide, a Centauro atingiu 869 milhões de reais nesse terceiro trimestre, 11% de crescimento em comparação com o terceiro trimestre de 2021. No acumulado do ano, a receita cresceu 25%, totalizando 2,4 bilhões de reais. Nesse trimestre, observamos o mês de julho mais desafiador, impactado principalmente por um inverno menos rigoroso e pela retomada das viagens após um longo período de restrição em razão da pandemia da Covid-19. Contudo, no decorrer dos meses do trimestre, conseguimos recuperar o ritmo de vendas, com destaque para o evento do Dia dos Pais e para as vendas de produtos de Copa do Mundo. Explicamos agora, um pouco melhor, os efeitos das migrações de sistemas da Centauro. Na virada de junho para julho, realizamos a migração do SAP da Centauro para uma nova versão. Como parte normal de um processo de migração de ERP, após a implantação é necessário um período de adaptação até que novas notas fiscais passem a ser emitidas, e que, no nosso caso, durou cerca de 2 semanas, o que consideramos um sucesso absoluto e dentro do planejado. Mesmo assim, esse período sem faturamento impactou tanto as vendas das lojas quanto a venda da plataforma digital. Nas lojas, a reposição de produtos ficou suspensa, gerando um portfólio não otimizado disponível ao cliente. Já na plataforma digital, por um certo período do trimestre, o prazo de entrega ficou mais alto do que o normal, diminuindo a conversão. Estimamos que esses efeitos de migração de sistemas em cerca de 40 milhões de reais de vidas líquidas que deixamos realizar no trimestre para a Centauro e que não serão recuperados. Além desses efeitos negativos da migração, a receita das lojas foi positivamente impactada por um ótimo Dia dos Pais e pela Copa, assim como pela reforma de 14 lojas para o modelo G5 e a inauguração de outras novas lojas nos últimos 12 meses. Mesmo com o impacto da migração de sistemas, o GMV do digital cresceu 37,7% no terceiro trimestre de 2022 e 33,4% no acumulado do ano. A receita líquida da plataforma digital no trimestre apresentou crescimento de 17,8% e de 20,9% no ano. A diferença entre o crescimento da receita e do GMV é explicada principalmente pela estratégia da Fisia de migração para 3P, que fez com que parte dos produtos da Nike fossem vendidos no marketplace da Centauro,
e que, por causa disso, apresentou crescimento de 156% no trimestre. Já a Fisia totalizou R$ 719 milhões nesse terceiro trimestre, uma queda de 13% quando comparado ao terceiro trimestre de 2021, e R$ 2,2 bilhões no acumulado do ano, um crescimento de 25% em relação ao mesmo período do ano anterior. Nesse trimestre, tivemos dois fatores circunstanciais que impactaram a variação da receita em cerca de R$ 190 milhões, que, apesar de ser um número expressivo, estava dentro do esperado e não altera nossa perspectiva de lucro líquido para o ano. O primeiro é a base do terceiro trimestre de 2021. Durante o ano de 2021, a onda de Covid-19 observada no primeiro semestre fez com que os varejistas segurassem seus recebimentos do atacado. Com a normalização do cenário no terceiro trimestre de 2021, esses recebimentos represados foram realizados, gerando um efeito positivo e circunstancial no terceiro trimestre de 2021 de cerca de R$ 81 milhões. O segundo fator foi a implementação de sistemas, tanto a SAP da Fisia, que até então usava o sistema da Nike Inc., como a plataforma digital da Nike.com.br. O SAP impactou principalmente a receita do atacado, que teve parte de seu faturamento postergado para o quarto trimestre, e a migração da plataforma digital impactou as vendas do e-commerce. Estimamos em cerca de R$ 91 milhões o valor de vendas líquidas do atacado postergado para o quarto trimestre de 2022, e em cerca de R$ 17 milhões o valor de vendas líquidas perdidas no e-commerce, totalizando R$ 108 milhões. Além desses efeitos, outros 3 pontos importantes da receita de Fisia são: primeiro, a estratégia de migração de venda de atacado para a venda digital 3P, que reduziu a receita do atacado, mas foi mais do que compensada pelo aumento das vendas na plataforma digital. Segundo, a abertura das duas primeiras NDIS no shopping Ibirapuera e no shopping Iguatemi Fortaleza. NDIS são as lojas especializadas da Nike em vender as coleções in season sem remarcação, né? Basicamente preço cheio. E a gente vai passar a usar esse termo recorrentemente, né? As NDIS. Terceiro, falando especificamente da Nike Value Store, adotamos uma estratégia de redução de markdowns, trocando receita por aumento de lucro bruto. Então, resumindo aqui, no próximo slide, o slide 14, preparamos um bridge do que teria sido o crescimento da receita sem esses efeitos de sazonalidade na base de comparação e sem os impactos da migração de sistemas. Em 2021, tivemos R$ 1.491 milhões de receita líquida no terceiro trimestre. Ajustando pela sazonalidade do atacado, estimamos que a receita teria sido de R$ 1.410 milhões. Já em 2002, tivemos R$ 1.469 milhões de receita líquida no trimestre. Se considerarmos os 3 efeitos que calculamos da migração, os 40 milhões de impacto na Centauro, os 91 milhões no atacado de Fisia e os 17 milhões de impacto em Nike.com.br, estimamos que a receita seria de R$ 1.617 milhões. Nesse número normalizado, o crescimento estimado total da companhia seria de 15%. Em vez do crescimento basicamente flat que tivemos nas demonstrações financeiras. Seguimos agora ao slide 15. O lucro bruto consolidado do grupo nesse terceiro trimestre atingiu R$ 705 milhões, um crescimento de 5%. No acumulado do ano, atingimos R$ 2 bilhões, um aumento de 30% em relação ao mesmo período do ano passado. Olhando para cada unidade de negócio, no lado direito do slide, na parte de baixo, podemos ver que a margem bruta da Fisia atingiu o nível recorde de 43,1% no trimestre, um ganho de 7,9 pontos percentuais. No acumulado do ano, a margem atingiu 39,7%, um incremento de 3,7 pontos percentuais. Durante o trimestre, implantamos uma nova estratégia de precificação, e com isso foi possível ajustar de maneira mais eficiente o valor de produtos que não estavam em um nível ótimo de preço. Os ganhos de margem obtidos com esse ajuste compensarão a pressão cambial ainda observada nos custos dos produtos importados. Com a compensação da pressão cambial, podemos observar o efeito concreto da migração para canais DTC, que passaram de 36% para 55% de vendas e assim contribuíram para o ganho expressivo de margem bruta no trimestre.
Com essa nova estratégia de precificação, atingimos um nível que esperamos ser o novo patamar de margem da Fisia, margem bruta, eventualmente afetado pela sazonalidade inerente ao negócio. Eventualmente teremos trimestres com mais descontos em funções das datas. Já a margem bruta de Centauro, no trimestre, foi de 46,8%, uma retração de 3,4 pontos percentuais. No período de 9 meses do ano, a margem atingiu 48,5%, em linha com 2021. Assim como na receita, essa queda é explicada, em parte, por dois fatores que impactaram a base do terceiro trimestre de 2021, que ficou excepcionalmente acima do normal. Como podemos ver, passando para o próximo slide, em 2021 tivemos um impacto de 0,7 ponto percentual em razão do fim do benefício de FAO no canal digital e um impacto de 0,9 ponto percentual em razão de um nível promocional menos acentuado em julho de 2021. Julho normalmente é o mês de promoção, mas ano passado a demanda em julho estava muito alta porque estávamos vindo da normalização pós-Covid. Então os nossos descontos foram bem menores. Isso, obviamente, não se repetiu em 2022, por isso esse impacto. Junto a esses impactos, temos um nível maior do que o normal de markdown no terceiro trimestre de 2022, justificado por um estoque de inverno que precisou ser remarcado, queda de demanda no mercado de bicicletas que também resultou em remarcação e competição mais agressiva no mercado online. Ao longo do trimestre, fomos capazes de recompor os níveis de margem bruta para o patamar normal. Encerramos o mês de setembro com uma margem bruta de aproximadamente 51%, em linha com a margem de setembro de 21. Pelas nossas estimativas, a base de terceiro trimestre de 2021 de Centauro, que foi de 50,2%, seria de 48,6% se não tivéssemos tido o efeito de FAO de 0,7%. E o efeito da menor promoção em julho de 0,9%. Com essa normalização, podemos observar qual foi o efeito real desse aumento de markdown em 22, que estimamos em 1,8%. E aí chegamos na margem realizada de 22 de 46,8%. Seguimos agora ao slide 17 para falar sobre despesas operacionais. As despesas operacionais do trimestre aumentaram 30% em comparação com o primeiro trimestre de 21 e 36% em relação ao período de 9 meses de 2021. No trimestre, despesas operacionais como percentagem da receita líquida foram de 37%, um aumento de 8,9 pontos percentuais, que pode ser explicado por dois tipos de fatores: aumentos estruturais e aumentos discricionários. Seguindo para o próximo slide, demonstramos como esses efeitos aumentaram o nível de despesa no trimestre em comparação com 21. Os aumentos estruturais justificam cerca de 5, pontos percentuais de aumento e foram causados por motivos macroeconômicos ou pela própria dinâmica do negócio. Entre eles temos impacto do share maior de canais de DTC de Fisia, que tem despesas maiores do que o atacado, mas essas despesas, obviamente, são compensadas pela maior margem bruta desse canal. Aumento de market fees pagos para a Nike Inc., conforme acordado quando da aquisição da Fisia. Desalavancagem operacional na Fisia, causado pelo cenário excepcional de queda de receita no atacado em função das migrações de sistemas e impactos inflacionários. Já os aumentos discricionários justificam 3,5 pontos percentuais de aumento e refletem decisões de investimento que consideramos necessárias para o crescimento da companhia, mas que não geram impacto imediato. Entre eles temos investimentos em novas áreas da companhia, necessárias para suportar o crescimento, como marketing, logística, tecnologia e RH, e o aumento de investimentos do marketing topo do funil da Centauro. Seguimos agora para o slide 19. O EBITDA do grupo atingiu 161 milhões de reais no trimestre, com uma margem de 11%, uma contração de 5,9 pontos percentuais. No acumulado do ano, o EBITDA atingiu 501 milhões de reais, um crescimento de 14%, quando comparado ao mesmo período do ano anterior, e uma perda de 1,1 pontos percentuais na margem EBITDA. Esse resultado é explicado principalmente pela sazonalidade fora do padrão observada em 21, que impactou positivamente a base de comparação, e as migrações de sistemas que fizemos desse trimestre que impactaram negativamente o resultado de 2022. Passando para o slide seguinte, mais uma vez aqui, preparamos uma análise para tentar mostrar o que seria nossa evolução de margem sem esses impactos extraordinários. No caso aqui, estamos ajustando pelo impacto da sazonalidade da receita do atacado de 21
e pelos impactos de migração de 22. Não estamos ajustando pelos impactos da margem de Centauro que eu mostrei agora há pouco. Importante dizer que essa análise é baseada nos números pré-IFRS. Então, nossa estimativa aqui é no terceiro trimestre de 21, ajustando pela sazonalidade da receita do atacado de Fisia, nossa margem EBITDA ex-IFRS teria sido 11,8%, 1,1 ponto percentual menor do que os 12,9% que divulgamos. Já no terceiro trimestre de 22, ajustando pelos impactos das migrações, nossa estimativa é que teríamos uma margem EBITDA ex-IFRS de 8,3%, 1,7% maior do que os 6,6% que estamos divulgando. Isso daria uma queda normalizada de 3,5%, que é explicada pelos impactos na margem de Centauro e pelo aumento das despesas discricionárias. Essa margem estimada de 8,3%, se comparada à margem de 6,2% observada no segundo trimestre, indica uma evolução importante motivada principalmente pelos canais DTC da Fisia e em linha com as nossas projeções, com os nossos planejamentos para o ano de 2022, levando em conta a sazonalidade dos 4 trimestres de 2022. Passando para o slide 21. Nesse trimestre, apresentamos um lucro líquido de R$ 34 milhões, com uma perda de 5 pontos percentuais na margem, explicada pela queda da margem EBITDA, conforme já explicado nos slides anteriores. Já no acumulado do ano, apresentamos um lucro líquido de R$ 100,1 milhões, uma queda de 18% quando comparamos com o período de 9 meses de 2021. Ressaltando aqui que, apesar de alguns efeitos circunstanciais específicos desse trimestre, continuamos acreditando em nossa perspectiva inicial de lucro líquido para 2022. Podemos passar para o slide 22. O fluxo de caixa operacional foi negativo em R$ 70,7 milhões no terceiro trimestre de 22, impactado majoritariamente pelo crescimento da companhia no ano, que resultou no consumo natural de capital de giro. Tivemos mais 2 fatores importantes aqui que valem ser mencionados. Redução de prazo de pagamento com a Nike Inc., conforme previsto no contrato do negócio. Agora chegamos no prazo normalizado, não teremos mais redução. E a operação da Fisia, que tem acumulado créditos de ICMS no estado de São Paulo. Isso será resolvido no ano que vem, com a entrada em operação do canal de importação. Na verdade, começamos a resolver esse problema já em dezembro. Então, um dos efeitos da migração do SAP é possibilitar, a partir de dezembro, a utilização do benefício fiscal do canal de importação previsto em lei e que a gente já está, que os nossos sistemas já estão parametrizados para isso. Então, a gente começa em dezembro e o ano que vem inteiro a gente tem esse benefício. Benefício em resultado e benefício em caixa, porque a gente vai começar a consumir os créditos de ICMS que geramos ao longo desse período, enquanto não tínhamos esse canal de importação. Vimos no terceiro trimestre de 21 uma geração de caixa mais forte, também causada pela sazonalidade atípica que tivemos no ano passado. Nesse caso, além dos impactos de receita que já mencionamos, que melhoraram o EBITDA, também tivemos um fluxo de recebimento de mercadorias fora do padrão, por causa da crise global de supply, o que melhorou o caixa desse período, pois tivemos menos pagamentos a fornecedores. Além disso, no terceiro trimestre de 21, a linha de outros foi principalmente impactada pela transferência de créditos de PIS/COFINS da Fisia de longo para curto prazo, após o julgamento favorável da exclusão de ICMS sob o cálculo de PIS/COFINS. O fluxo de caixa de investimento foi majoritariamente explicado por investimentos em tecnologia e na desaceleração de aberturas de lojas, além de um investimento adicional para a aquisição da participação minoritária na NWB. O fluxo de caixa de financiamentos manteve-se estável quando comparado ao mesmo trimestre do ano anterior, em virtude dos pagamentos de leasing e parcelamento em impostos estaduais e federais. Terminamos o segundo trimestre do ano, com R$ 257 milhões em caixa e uma dívida líquida ajustada de R$ 1 bilhão. Nossa posição final de alavancagem financeira é confortável em 1,35 vezes EBITDA. Podemos seguir para o slide 23 para abrirmos agora para perguntas que podem ser enviadas para nós diretamente nessa plataforma de webcast. Bom dia. Bom dia novamente. A gente vai começar aqui a perguntas e respostas, né? Então, começando aqui, uma pergunta do Vitor Fujiharo, né, do Santander. O Vitor pergunta: percebemos aumento relevante na linha de despesas ligadas à venda durante o TRI. Poderiam comentar se possui uma natureza recorrente ou pontual?
Sendo assim, podemos esperar uma melhora nessa pressão no quarto tri? Vitor, acho que tem alguns componentes aqui. O primeiro ponto é que a gente enxerga o ano 2022 como um ano de transição, né, na verdade. A gente decidiu fazer um investimento em algumas despesas, pensando no crescimento futuro da companhia para garantir a rentabilidade futura. E esse aumento de despesa, principalmente em marketing, topo de funil, em novas áreas da companhia, novos CDs, como o que a gente acabou de abrir aqui em São Paulo, o Service Center, isso gera uma despesa maior para a companhia, que nós acreditamos que em breve a gente vai ter resultado trazendo mais receita em função da melhoria da qualidade do serviço, entre outras coisas. E um outro ponto importante também é que quando a gente faz a migração para o canal DTC na Fisia, a gente sai de um canal que é o atacado, aonde a margem bruta é menor e a despesa é menor também, para um canal onde a gente tem uma margem bruta maior, que são as lojas e o e-commerce, e a gente tem uma despesa maior também, porque a gente tem um marketing performance, tem logística, etc, etc. Porém, quando você faz essa migração, o resultado líquido para a companhia melhora, né? Porque você está saindo de algo que aumenta a margem bruta 3 pontos percentuais no caso do ano e 7 pontos percentuais no trimestre, para um aumento muito menor de despesas. Então, essa despesa recorrente de decisão de estratégia de investimentos em topo de funil e novas áreas, ela vai continuar existindo. A despesa da migração do DTC, ela vai continuar existindo. Porém, a gente vai ter uma margem bruta melhor e que, com o crescimento da companhia, a gente vai começar a diluir despesas fixas. Fazer um complemento aqui, Salazar, desculpe. Tá. Fazer só um complemento que na parte do investimento da companhia, a tese toda é que a gente está fazendo esse investimento para abrir espaço para a companhia ser maior. E na medida em que ela é maior, isso não requer mais investimentos, certo? Quer dizer, o primeiro momento, e por isso que o Salazar fala precisamente que é um período de transição, porque no primeiro momento você faz o investimento. Você contrata um time para desenvolver o app e você não tem o app. Você organiza, aluga um CD, monta um CD, como a gente comentou, do Service Center de São Paulo, mas você não tem ainda os benefícios do CD. Na medida em que isso serve para uma companhia que pode ser bem maior do que ela é hoje, a gente não pretende continuar o ritmo de investimento. Esses investimentos deveriam suportar uma companhia maior, né? Então, isso vai se diluir numa receita maior ao longo do tempo. Desculpa, Salazar, só um parênteses aqui. Não, pô, Pedro, por favor, cara. Você é o chefe, né, cara? E aí tem um outro ponto, só para a gente terminar esse assunto aqui, não terminar, mas tentar responder esse assunto. A gente tem um projeto de precificação, obviamente que esse gasto é não recorrente, né? E também um outro ponto importante, né? Como o Pedro falou, né? A gente vai abrindo loja. A gente abre loja, vai gerar resultado futuro, vai gerar receita futuro, vai diluir custo fixo, mas num primeiro momento, dependendo do momento que você abre a loja, você tem um custo maior de pessoal até que a loja começa a ter a sua curva de vendas. Então, o que a gente está fazendo aqui como o Pedro explicou, criando uma empresa que vai crescer bastante nos próximos anos, e a gente acredita que esse investimento que a gente fez agora, ele não vai ser maior do que ele já foi, e que, principalmente, à medida que o crescimento for acontecendo, abertura de lojas, migração de canais, etc., 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 a gente vai começando a diluir esses investimentos que a gente fez. Beleza? Acho que é da mesma pessoa, né, do Vitor também, né? Em relação à margem bruta da Centauro, no release, é comentado durante o mês de setembro que a margem normalizada ano contra ano.
que a mais está normalizada ano contra ano. Poderiam comentar sobre a dinâmica de vendas, volume durante o mês específico? Adicionalmente, poderiam comentar sobre o comportamento da operação no começo do quarto tri? Bom, o same-store sale de Centauro, em setembro especificamente, foi de 11,2%. Lojas, 10,3%. E-commerce, 14,4%. E um GMV de 39%. Outubro, a gente está tendo um mês de acordo com as nossas expectativas, tá certo? Eu não diria que está ruim nem excepcional. Ele está basicamente dentro das nossas expectativas que a gente imagina necessário para terminar o ano entregando um trimestre que vai ajudar a gente a completar o pote para atingir o nosso objetivo de lucro líquido para 2022, tá bom? Agora uma pergunta da Irma. Oi, Irma, tudo bem? Bom dia, obrigado pela oportunidade de fazer as minhas perguntas. Muito bom ver que vocês estão confiantes que a melhora no quarto TRI vai permitir que vocês entreguem o objetivo de rentabilidade passado no início do ano. Pelo que entendemos, esse target foi de manter uma margem de EBITDA relativamente estável ano contra ano. É isso mesmo? Olha, Irma, na verdade, claro que a gente vai ver uma melhora no quarto tri. O quarto tri, ele é sempre forte, né? Mas eu gostaria de reforçar que o nosso planejamento vem tendo uma certa aderência ao que está acontecendo no real, trimestre contra trimestre, tá certo? Então, eu sei que às vezes isso não significa muito para o mercado, porque não está aqui dentro, mas a gente está absolutamente em linha com o nosso plano no primeiro trimestre, no segundo trimestre, no terceiro trimestre. Na verdade, para ser bem específico, quando a gente fez o nosso planejamento do terceiro trimestre, a única coisa que a gente não orçou ou planejou, até porque ficava difícil chegar para o nosso conselho, né, a nossa governança, e falar assim, olha, eu vou orçar aqui uma perda de receita que eu estimo por causa da migração do SAP, foi um terceiro trimestre que, na verdade, foi pior do que a gente imaginou, exatamente por causa dessa migração não prevista, tá certo? Então, essa migração não prevista, ela vai fazer duas coisas. Primeiro, ela vai tirar um pouquinho da margem EBITDA que a gente teve no ano passado, mas não será suficientemente capaz, mesmo com esse não planejamento dessa migração, desse fator negativo, de tirar nossa confiança que nós vamos entregar um lucro líquido próximo, muito próximo ou em linha com o que a gente havia projetado desde o início do ano, tá certo? Então, eu acho que na margem EBITDA vai ficar abaixo, em função dessa migração não planejada, porém, com outras atividades que a gente conseguiu fazer, a gente vai conseguir compensar isso e entregar um lucro líquido próximo do que a gente, em linha com o que a gente havia imaginado no início do ano. Obviamente que a gente está dependendo aí do último trimestre, claro, e outubro está dizendo para a gente que a gente está no caminho correto de fazer mais um trimestre em linha com o que a gente havia planejado, tá bom? Então, se você pegar o final do ano, o ano inteiro, se a gente atingir esses objetivos, a gente vai ter atingido os objetivos que a gente se propôs desde o início do ano, tendo um vento contra, que foi uma migração, tá bom? Outra pergunta que você fez, né, Irma? Do impacto de 190 milhões na Fisia no terceiro TRI, quanto disso vocês esperam recuperar no quarto TRI? Tentando ser mais claro aqui, desses 190 milhões, 80 milhões é um impacto positivo no terceiro trimestre, que melhorou a base de comparação, ou seja, o terceiro trimestre veio mais forte de 21, veio mais forte do que o imaginado. Em função do que eu expliquei anteriormente, recuperação da pandemia, e o pessoal, as contas do atacado compraram aquilo que não haviam comprado no primeiro semestre de 21. Ele não tem muito a ver não tem nada a ver com o terceiro trimestre de 22. Dos outros 110 milhões, aproximadamente 90 milhões é impacto no atacado da Fisia, e a gente acredita que não vai deixar de faturar isso,
só foram atrasos nas entregas que rolaram para o quarto tri por causa da migração do SAP. E os outros 20 milhões são impactos no e-commerce. E esse é difícil recuperar, né? Porque é uma venda que, naquele momento que a gente deveria ter vendido, a gente estava com um prazo de entrega mais longo do que o normal, exatamente porque a gente não estava conseguindo faturar por causa da migração. Então, a gente entende que esses 20 milhões a gente não recupera. Eu espero que tenha ficado um pouquinho mais claro, tá, Irma? Se não ficar, depois a gente fala offline para clarear mais ainda, tá? E aí, eu vou fazer essa pergunta aqui e passar para o Pedro, tá? Poderiam falar um pouco mais sobre os produtos da Copa? Vocês falaram de um crescimento de 50% comparado com o período comparável em 18. Esse ritmo tem se mantido em outubro? No release, vocês comentam que o plano para a Copa foi 15% maior. Isso é relativo aos volumes? E vocês atingiram esses 15% até agora? Pedro, eu vou passar essa para você, tá bom? Combinado, Salazar. Então, o 15% de volume era 15% era volume, sim. Isso é resultado, né? Quer dizer, o resultado tem sido melhor que isso, né? Deixa eu separar aqui algumas coisas, Irma, sobre outubro. As vendas de Copa, elas têm sido erráticas porque os produtos estão acabando. Acho que alguns de vocês podem ter vivido isso e eu e pessoas próximas de mim certamente vivemos, né? Então, no final, como a venda está sendo muito além do que a gente planejou, os produtos estão terminando e aí chega mais, termina e chega mais, e a gente tem um fluxo aqui de produção. Então, a gente está muito na frente do nosso plano, inclusive em outubro, né? Semana passada, chegou volume para distribuir para a loja, chegou volume na Nike.com e acaba, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Então, sim, outubro continua super forte. Tem, historicamente, o pico das vendas de camisas é na semana anterior ao início da Copa, né? Então, a gente espera isso. Tem uma outra coisa aqui, que a gente conseguiu, e isso é uma novidade, um lote adicional de produção, de mais ou menos 10% do volume que a gente esperava. Então, essa produção, obviamente, vai chegar mais para o final, mas a gente tem a possibilidade aqui de vender um pouco mais do que a gente tinha organizado. E aí, o volume que a gente, com esse lote adicional, passa de 30% acima do que da Copa de 2018. Então, ritmo de vendas continua, a demanda está aquecida, a parte mais relevante está por vir, o pico de vendas é uma semana antes da Copa, que nesse ano começa na última semana de novembro, e nas primeiras 10 semanas a venda foi 50% superior à Copa passada. Esse número aqui de 15% é sim de volume, e nas primeiras e até agora a gente está superando, né? O 15% era o plano e está superando. E aí o aumento de preço de 40% é o que empurra a outra parte, né? A camisa que mais vende. Produtos de Copa é basicamente a camisa do Brasil, tá? E aí são vários SKUs, mas a que mais vende é a de torcedor, que é a camisa que está sendo vendida a 349. Daniel, Salazar, por favor, se vocês acharem que tem a oportunidade de esclarecer aqui os números, entrem e esclareçam para fechar o ponto. Agora uma pergunta da Maria Clara Infantozzi, do Itaú BBA, também para o Pedro. A evolução da participação de vendas DTC de Fisia tem sido um importante driver para a evolução de rentabilidade. Será que vocês poderiam comentar um pouco sobre a dinâmica de crescimento desse canal adiante? Qual seria a participação ótima do canal DTC sobre vendas totais? Boa. Então, a gente não mira uma participação, né? O que a gente está vendo é a oportunidade de crescimento, né? Independente de que participação isso resulta. E ela vem, eu não vou aqui me estender, porque eu acho que a gente conversou bastante sobre isso, mas ela vem tanto de um continuado crescimento do canal de Nike.com, tanto por ajustes táticos quanto por ajustes estratégicos, né?
Eu vou pegar um número aqui, quando você compara um mês específico do trimestre, seja agosto ou qualquer mês, se você olha o canal Nike.com em 2019 e compara com 2022, o crescimento é de 600%, né? Então, aqui tem muita oportunidade, a gente continua enxergando oportunidade, tanto para o trimestre, quanto para o ano que vem, quanto continuamente, tá? A gente entende que a marca Nike é uma marca super forte, que estava super penetrada nesse canal. E lojas também, porque de um lado a gente tem as NVS, que já tem um modelo de negócio comprovado, né? Na medida em que a gente já tem várias lojas, elas são rentáveis, e agora a gente está abrindo essas lojas nos melhores shoppings, né? Então, quer dizer, imagina o que pode ser o potencial de venda de uma loja como essa, com produtos que dão acesso ao preço de entrada da marca Nike, no Shopping Aricanduva, como a gente acabou de abrir, né? E o outro modelo, que é a NDIS, que a gente está testando, abrindo poucas por vez, também com resultados surpreendentes, vendendo só produtos de preço cheio, num mercado que não era atendido, né? Acho que aqui está um pouco da resposta para a sua pergunta, que é a gente está usando o canal Direct to Consumer para complementar a oferta para os consumidores da Nike. Então, de preço de entrada em NVS, para mulheres e lifestyle em NDIS, de modo que a nossa leitura é que essa é uma venda marginal. Para a Fisia, além do volume ser marginal, também tem um crescimento de venda quando há eventualmente uma migração pelo crescimento de preço, que antes era no preço de atacado e passa a mesma unidade passa a ser vendida no preço de varejo. Isso coloca a gente como um grupo que tem uma perspectiva orgânica ímpar, né? Porque é muito raro você ter uma marca tão forte como a Nike, como são, é claro, algumas outras, tão subpenetrada, né? Quer dizer, a próxima loja da Nike é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, 20ª. Se parar para pensar, quem no varejo tem condição de abrir a primeira, ou a 10ª, ou a 20ª loja nos melhores lugares de uma marca tão forte, né? A nossa leitura é que pouca gente, ou até ninguém. Então, a gente tem uma expectativa que isso continue evoluindo e que passe dos 50%, acho que já passou, chegue eventualmente a 60% já no ano que vem, e aí onde vai parar é o mercado que vai dizer. Obrigado pela pergunta, é claro. Muito bem. A gente tem mais uma pergunta aqui da Maria Clara. Será que vocês poderiam dar um pouco mais de detalhe das razões pelas quais houve um aumento de FIIs para a Nike nesse trimestre? É algo que foi pontual ou que devemos esperar que seja sustentável adiante? Nosso contrato com a Nike, quando a gente comprou a Fisia, né, o nosso contrato de aquisição para a Nike, contrato de aquisição da Fisia com a Nike, prevê aumento de percentuais em certos momentos. A gente não pode abrir esses detalhes em função de motivos contratuais, tá certo? A gente tem uma limitação em contrato com a própria Nike de dar um detalhe muito grande em cima disso. Mas em 2022, a gente teve esse aumento. Portanto, esse aumento ele continua. Especificamente, agora é só importante um detalhe também, que aí a gente entra um pouco no detalhe na dinâmica dos trimestres, né? Que infelizmente a gente fala muito do ano, mas essa dinâmica de trimestres ela também é importante. Esses gastos, quando a gente paga os royalties para a Nike ou a gente paga as despesas de marketing para a Nike, a gente paga baseado nos recebimentos de mercadoria, né? Ou seja, eu desembarco uma mercadoria, no mês seguinte eu pago para a Nike. E esse TRI, a gente teve um recebimento forte, já nos preparando para o Natal, Black Friday, Copa do Mundo, tá certo? E a gente teve uma receita, entre aspas, menor do que o esperado por causa das migrações, tá certo? Então, percentual da receita, essa despesa desse FII nesse trimestre,
ficou maior do que deveria ser, porque a receita não foi ajustada em função das questões que a gente já explicou aqui anteriormente. Então, sim, esse aumento é contratual, a gente continuará pagando ele. Ele foi feito dessa maneira porque, se vocês se lembram, em 2019, início de 20 e durante 20, quando a gente renegociou o contrato de aquisição da Fisia, a gente teve a pandemia. Então, a gente teve essa condição de renegociação dos FIIs exatamente para dar tempo para a gente recuperar e conseguir a rentabilidade necessária para a gente arcar com esses custos. Era pior na primeira versão do contrato, antes da pandemia. Obviamente que a gente está tendo um resultado em Fisia muito melhor do que o que a gente esperava. Então, isso daí também está sendo tranquilamente diluído, esse aumento, que já foi melhor para a gente em relação ao que a gente havia negociado, em função da performance melhor de Fisia. Porém, especificamente nesse trimestre, e não é o ideal, né? O ideal é que a gente tivesse isso. Trimestre, sazonalidade, dólar igual tudo, que fica bem fácil de prever, né? Mas esse ano, inclusive, foi um ano bem difícil. Primeiro ano com a gente também administrando essa sazonalidade, um câmbio bem volátil, e a gente ainda teve essa migração que fez com que a receita nesse primeiro trimestre fosse um pouquinho pior. Tá bom? Indo para a próxima pergunta da Irma também, o crescimento de same-store sale nas lojas NVS foi bem tímido. Foi integralmente resultado do ajuste nos níveis de desconto? Olha, Irma, a gente faz uma administração bastante, né, ativa assim, no mês a mês, no dia a dia. A resposta foi sim, foi uma estratégia consciente que tomamos no começo do ano. A gente achava que a política de markdown das NVS um pouco exagerada. E a gente achava que, em termos de lucro bruto, a gente deixava dinheiro na mesa. Nesse ano, com essa estratégia da gente diminuir essa remarcação, a gente também acaba, além de gerar mais lucro bruto, a gente compensa o efeito cambial que ela deveria ter sofrido e que não apareceu por causa disso. A gente acredita que, ao longo do tempo, em função não só de a mudança da precificação, da redução de descontos, mas também em função de um sortimento adequado na NVS, onde cada vez mais a gente vai ter mais coleções específicas para a NVS, proporcionalmente a coleções descontadas, a gente acredita que isso vai fazer com que haja um novo equilíbrio e que esse equilíbrio vai gerar um ótimo crescimento e uma margem bruta melhor para a companhia, resultando num lucro melhor para a companhia. Então, eu acho que foi consciente e está dentro também do nosso planejamento. A próxima pergunta é do Tanaka, do Alex Tanaka, do Alpha Key, da Alpha Key Capital Management. Corintiano, sofredor, né, que tem que lidar comigo, né? Mas é a vida, né, Tanaka, faz parte. Em um cenário de normalização de vendas do atacado, sem efeito de migração do sistema, qual seria a evolução da margem bruta da Fisia para os próximos anos? Eu acho que esse ano a gente entregou, esse ano no TRI a gente entregou 43%. Levando-se em conta a sazonalidade que a gente vai ter num ano, né? Se a gente fosse refazer o ano de 2022, imaginando que esse aumento de preço tivesse acontecido no início do ano, no final do ano de 21, eu acredito que a margem bruta da Fisia possa estabilizar em algo entre 41% e 42%. Tá certo? Acho que é isso de perguntas que a gente tem aqui. Pedro, eu passo aí para você, então, fazer o fechamento, tá legal? Combinado. A gente
segue à disposição aqui, né? A gente tem uma série de... Essa conversa é contínua. Então, vamos encerrar aqui, em função do tempo, momento de sessão de perguntas e respostas, e nosso time de RI segue à disposição para esclarecer dúvidas que possam surgir. Encerramos esse trimestre felizes com as diversas entregas resultantes de vários meses de planejamento, trabalho duro, as Nike Stores, as migrações de RP, a plataforma digital de Nike, o aplicativo da Centauro, o Service Center de São Paulo, a Copa, o lançamento do Caminho do Brasil. Mas cientes que o impacto causado pelas migrações ofuscou o resultado financeiro do trimestre. Sempre ressaltamos que somos uma empresa que pensa no longo prazo, mas extremamente comprometida com o curto prazo, com os resultados, e isso não mudou. Acreditamos que o resultado de hoje sustenta o crescimento de amanhã. E seguimos comprometidos com nossos planos e resultados para esse ano de 2022 e para os anos que seguem. Agradecemos mais uma vez